Fala, segundaço, querido. Tranquilo, gente? Vamos trabalhar ainda nas aulas não presenciais, tá? Vamos discutir um pouquinho hoje sobre as folhas que estão lá no capítulo 9, livro 3, tá? Biologia 2. Vamos aos poucos, com carinho, tá? A gente não poder deixar para trás algum tipo de dúvida. Lembrando que a gente vai sempre se encontrar na nossa segunda aula da semana, que é lá na quarta-feira, tá? Para ajustar as arestas, tanto de exercício quanto de conteúdo. Então, para a gente ir aos poucos, a gente começar mesmo aos pouquinhos, vamos discutir. Eu vou colocar para você o nosso slide, tá? O slide vai discutir sobre os órgãos, ainda é morfologia vegetal. Estamos discutindo os órgãos vegetativos, né? Aqueles que captam, absorvem, transformam e transportam seiva. E a folha é esse órgão que transforma, tá? Essa é a ideia primordial que a gente tem que colocar na cabeça sobre ela. Tá, mas o que é uma folha, por definição? Folhas são expansões laminares do caule. Então, a folha, ela parte do caule, ela é uma expansão laminar. Por que a ideia de laminar, né? A ideia de ser uma lâmina? Para que ela possa estar mais exposta e captar maior taxa de luz, tá? Já que uma das principais funções dela é realizar a fotossíntese. Então, folha é uma expansão laminar do caule com a função de captação de luz para a realização de fotossíntese e a transpiração. Então, são duas coisas que eu tenho que colocar na cabeça assim que eu falo sobre folha, tá? Tem que colocar na cabeça a ideia de que está associado à fotossíntese e que, além disso, a gente tem também a função de transpiração. Então, quando eu coloco função, duas coisas claras na sua cabeça. Vou colocar, então, fotossíntese como primeira função. Segunda função, eu vou colocar para nós transpiração. Mas se para pensar um pouquinho e lembrar das aulas do capítulo 6, onde nós vimos lá a histologia, a gente viu várias adaptações da epiderme, né? Então, aquelas adaptações da epiderme estavam quase todas elas associadas com a folha. Então, eu posso colocar, além da função de transpiração e de fotossíntese, posso colocar gutação como função, posso colocar a função de proteção, eu posso colocar a função de produção de substâncias secretoras, tá? Voláteis, por aí vai. Então, tudo isso são funções da folha. Posso colocar uma função de armazenamento, ela vai armazenar pouca reserva, mas ela pode armazenar quantidade de ar, pode armazenar água. Eu posso colocar que ela tem a função de atração também, né? Você para pensar, a flor, na verdade, são folhas modificadas, então acaba que a função da folha é uma gama, né? Ela é bem ampla, mas na sua prova você vai colocar na sua cabeça duas bem claras, que é a função da fotossíntese e a função da transpiração. Então, essas duas coisas importantes que a gente tem que entender inicialmente, tá? E como é a nossa folha? Se eu pedir para alguém desenhar aí agora no seu caderno uma folha, é muito provável que você vai errar. Tá? Então, quando eu peço para você desenhar uma folha, é muito provável que a gente vai errar, porque o desenho de folha que a gente conhece é um desenho muito simples, muito amplo, muito batido já. Né? Então, qualquer um de nós aqui presente vai desenhar uma folha, aquela mais comunzona, que a gente já viu em sala de aula. Então, estou até desenhando aqui uma folha. Tá? Então, essa folhinha que a gente está aqui desenhando, né? Olha minha folhinha aqui. Não, isso não é uma folha, tá? Na verdade, isso é uma parte de uma folha, né? E essa aí é só uma pontinha dele. Então, aquela parte que a gente desenhou o tempo todo lá no nosso quadro é só um composto, uma composição. Uma folha é muito mais completa, ela é muito mais complexa. E nessa complexidade dela, a gente vai destacar aqui alguns pontos importantes. Então, isso que está aí agora no seu slide é uma folha completa. Então, a gente tem, partindo do nó, que é aquela região do caule, né, que a gente já discutiu lá na aula 8, né, no capítulo 8. Parte do nó, eu tenho as estípulas. Além das estípulas, mais à frente eu deixo o slide para poder copiar, tá? A gente vai discutir a função. Eu tenho estípula, eu tenho o cabinho, que é o pecíolo, e eu tenho essa base inteira maior aí, né? Que é a parte que a gente desenha. Essa parte que a gente desenha, que eu agora circulei para você poder ver, é o que eu chamo de limbo foliar. Então, o limbo foliar, na verdade, é só uma parte da folha, tá? Essa parte da folha é o nosso limbo foliar. Ela é a mais famosa, é a mega importante, porque é nela que eu vou fazer a fotossíntese, né? Então, é uma região com grande captação luminosa.
grande assimilação. Então, realmente, ela figura como a mais importante. Só que não é apenas isso que é uma folha. Então, uma folha tem um limbo foliar? Tem. Mas, além do limbo foliar, ela tem pecíolo, ela tem estípulos. Ela vai ter uma quarta coisa, que aqui não está no nosso material, mas já eu mostro mais à frente, que seria algo que está envolvendo o caule. Esse envolvimento do caule é como se estivesse anexando ao caule. Vou chamar isso para a gente de uma bainha, tá? Então, nem todas as folhas têm bainha, nem todas as folhas têm estípulo, mas para ser uma folha completa tem que ter 4 coisas. Eu mostro com mais carinho mais à frente. E se você tem uma noção mais histológica da coisa, quando eu pego essa folha e começo a abrir, eu começo a ver aquilo que já discutimos em sala de aula, né? Que é a disposição dos tecidos na folha. E aí sempre vou ter aqui em cima uma cutícula protegendo a epiderme para reduzir aquela desidratação. Então, eu peguei um pedaço da folha para te mostrar. Abaixo dela, da cutícula, tem a epiderme, uma camada fina, né? Quase sempre monoestratificada. Quando não é, você é obrigado a saber qual é o tipo de local que ela vive, tá? Embaixo eu tenho uma camada de células que eu chamo de parênquima clorofiliano, vai ter a capacidade de fazer fotossíntese do tipo palissático, esse que está em pezinho aí, tá? E esses que tem um espaçozinho para onde passa oxigênio, para onde passa o gás carbônico, né? Até mesmo a água, eu chamo de lacunoso, ou de esponjoso, ou de espaçoso, tá? Ele tem esse espaço. Além disso, eu tenho também os feixes de transporte de seiva, né? Esses feixes nós chamamos no geral de nervura. Então você pode ver que tem a nervura principal, aquela que define o desenho da folha, e as nervuras secundárias ou nervuras laterais, tá? A principal ela dá até a estrutura da folha, ela promove até mesmo sustentação da folha, já que tem esclerigma envolvendo o xilema e o floema, tá? E as laterais atuam mais na distribuição e na captação de nutrientes. Vendo um pouquinho mais a fundo, né, que dá para você ter noção do nosso estômago, vendo um pouquinho mais a fundo, eu posso dividir, então, a minha folha em 3 partes, né? Eu tenho epiderme superior, eu tenho mesófilo, que é o meio da folha, e eu tenho epiderme inferior. No mesófilo, vai destacar para a gente as nervuras e os parênquimas clorofilianos. O de cima é o parênquima clorofiliano palissático. De baixo é o lacunoso ou esponjoso, que facilita. E além disso tem um feixe, que é o feixe vascular ou as nervuras. Percebam que esse tipo de folha, se ela tiver na sua prova, você tem alguns argumentos para dizer para mim qual é o tipo de ambiente que ela vive, né? É uma folha que tem pelos para reduzir essa perda de água e é uma folha que tem estômatos na parte inferior. Então presta atenção. O sol está incidindo sobre a parte superior da folha. Quanto mais o sol incide, mais água eu perco. Que tipo de local seria ideal para uma planta ter estômago aqui em cima? Local onde ela tem muita água. Então, se tem muita água, ela pode perder água, que ela vai captar água do próprio ambiente. Mas se eu vivo em uma região árida ou semiárida, onde o volume de água é algo escasso, né? Então eu tenho que perder menos água. Para perder menos água, eu escondo os estômatos na parte inferior das folhas. Então, estômato na parte inferior das folhas, eu estou escondendo esse estômato desse sol para que eu possa reduzir essa perda de água. Então, essa imagem para nós, com certeza, é de uma planta que está no ambiente árido a semiárido, caatinga, cerrado, a gente pode colocar isso com certeza. Tranquilão por enquanto, essa parte introdutória. Tá? Vamos tentar discutir um pouquinho sobre essas partezinhas dessa folha, né? Vamos discutir só isso aqui e eu volto depois para falar o resto. Então, a parte da folha que eu tenho, a lâmina mesmo da folha, a maior parte da folha é o limbo, né? Ela possui essa superfície achatada para que eu possa ter uma maior exposição aos raios solares e captar mais luz, tá? Então, essa é a parte importante dela. O pecíolo tem a função de fixar ela, é o caule. A região da bainha é a região terminal dilatada que envolve o pecíolo com o caule. Eu tenho para nós as estípulas. São projeções filamentosas que ocorrem na região basal da folha. Geralmente, a estípula ela é muito adocicada. Para quê? Para chamar a atenção de insetos, né? Às vezes uma formiga sobe o caule, vai para a folha. Aí, se a estípula for muito adocicada, ela fica na estípula, come a estípula e não ataca o limbo. Então, acaba que forma para nós uma maneira de proteção que eu tenho dessa folha. Já que a parte mais importante para a planta, em termos de volume de produção, é a parte do limbo foliar.
O pecíolo, então, dá essa sustentação, a bainha envolve e o limbo é onde acontece a transpiração e a fotossíntese, tá? Volto depois numa outra aula para a gente comentar um pouco mais sobre isso. Fechou? Qualquer dúvida, estou por aqui. Beijos.